As disputas eleitorais nas redes sociais. O que esperar do uso dessas mídias em 2020, ano das eleições municipais? E como interpretar uma disputa político-eleitoral que não foi encerrada com a vitória do presidente Bolsonaro? Ao contrário, continua super viva nas redes, apesar da distância das urnas de 2022. Sobre esse cenário e esse palco do jogo eleitoral, eu converso com o cientista político e professor da UFMG, Felipe Nunes. Felipe, que é fundador da Quest Pesquisa e Consultoria. O Instituto vem fazendo uma série de medições significativas da movimentação política nacional e local. Felipe, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Prazer todo meu, espero que o papo renda, boas conversas. Com certeza. Vamos lá, eleições municipais, não é? Que peso elas vão ter nas redes em 2020? A gente sabe, não, a rede social em eleições, o uso delas não é novidade. Nós vimos uma eleição em 2018, as eleições gerais pautadas por isso. 2016 nós já tivemos também. Mas em 2020, vamos ter um diferencial? Ela vem ainda mais presente? Eu acho que sim, Vivi. O que eu observo como tendência no Brasil inteiro é que as pessoas cada vez mais estão conectadas, estão digitalizadas, né? As pesquisas de opinião mostram, a gente mesmo na Quest tem feito vários levantamentos de tendência no país todo, mostrando que cada vez mais as pessoas estão conectadas ao YouTube, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, o Twitter menos, mas ainda assim muita gente está lá, né? Então, eu acredito que, principalmente nas grandes cidades brasileiras, nas cidades em que o eleitorado tem menos condição de ter um relacionamento, digamos assim, de conhecimento, de relacionamento maior, as redes vão ser fundamentais, seguindo um padrão que a gente já vem olhando desde 2016, como você disse, na eleição de prefeito lá de trás. E 2018 foi o grande auge. Eu comentava com você que estou terminando, né, vou publicar um livro em breve, que distingue as eleições no Brasil entre a era do rádio, lá no Vargas, a era da televisão, depois do Collor, e essa nova era pós-Bolsonaro, em que a gente percebe que o engajamento e a mobilização nas redes tem um papel fundamental na hora da decisão do voto. Isso ainda está por ser completamente absorvido pelo mundo da política, no sentido da importância e de um novo contexto de exibição de propostas, de luta eleitoral? Vive, eu acho que tem muita variação. Tem alguns políticos, e é interessante que há um recorte aí ideológico, os políticos principalmente que se consideram de direita, parecem que, até pela trajetória de pegar carona, né, na lógica bolsonarista, parece que eles entenderam esse jogo antes dos políticos de esquerda. Eu vejo aí um recorte, tá? Mas deputados federais, a gente hoje está monitorando numa ferramenta que eu acredito que a gente talvez fale dela aqui, o Índice de Popularidade Digital, a gente está monitorando mais de 600 personalidades no Brasil, começamos agora a comparar no mundo, e o que eu vejo é que cada vez mais os políticos entenderam a importância de prestar contas do que fazem, né, ao seu eleitor por meio das redes sociais. Então, pequenas cidades, ainda alguns prefeitos, vereadores de lugares mais distantes, ainda com uma certa dificuldade de entrar nesse mundo. Mas a tendência pelo que eu observo, é que todo mundo rapidamente adote esse novo mecanismo de diálogo direto com o eleitor, que dá muito mais transparência e credibilidade ao trabalho dos nossos políticos. Antes da gente avançar na conversa aqui, você mencionou que a direita está surfando mais nas redes. Por quê? E no mundo inteiro, na viu? sua opinião, por quê? No mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente acabou de publicar um estudo muito interessante mostrando que o Bolsonaro... Existe um projeto da ultradireita, inclusive, de avanço no mundo, com base nas redes. Exato, exato. Né? A gente acabou de publicar um estudo mostrando que o Bolsonaro é o terceiro, de todas as lideranças políticas mundiais mais importantes, ele é o terceiro com maior popularidade. Fica atrás do primeiro-ministro da Índia e do presidente Trump, dos Estados Unidos. Eu acho que a direita entendeu que em momentos de crise econômica, e o mundo inteiro vive essa crise, alguns países mais ou menos, as pessoas acabam apelando para os seus instintos mais primitivos no momento de decisões. E as redes sociais permitem, né, facultam a essas pessoas a possibilidade de se expressar com mais raiva e também com muito mais paixão em relação à política, e isso favoreceu essa linguagem, acho que favoreceu
esses grupos de direita. Essa percepção que também favorece a facilidade de se usar mais ou menos as falsas notícias, as fake news? Eu acho que sim. Tem relação com isso? Claro. A gente está fazendo um estudo agora bem interessante sobre fake news e a gente mostra, Vivian, que o eleitor brasileiro, mas acho que no mundo inteiro, está cada vez mais interessado em confirmar os vieses que já tem. Né? Diferente de usar a informação para atualizar as suas opiniões, o que as pessoas estão buscando hoje em dia é confirmar aquelas opiniões que elas já têm. Então elas estão muito mais buscando justificativas para as posições que já tomaram do que, de fato, se informando melhor e refletindo sobre o que estão fazendo, principalmente no campo político. E aí é campo perfeito para a disseminação de notícias falsas. Mas você está se referindo, então, àquilo que a gente convencionou chamar de bolha. Que as pessoas vivem nas suas bolhas, os algoritmos de redes sociais são perfeitos para esse tipo de atitude, porque as redes reforçam justamente um comportamento hedonista, né, de querer te dar prazer. Então você só vê na sua rede aquilo que você gosta. Os algoritmos funcionam para isso. E dentro de uma bolha você acaba sendo bombardeado cada vez mais com informação que vai reforçar, que vai animar aquilo que você já sente, que você já gosta, que você já acredita. É aí que as fake news acabam se transformando num campo maravilhoso para manipulação de opinião e para reforço de ideologias que já estavam cristalizadas nas pessoas. Mas, em tese, bolha tem limite. Tem. Não é? Enquanto que uma disputa eleitoral real, a disputa que se dá nas urnas, ela está no campo do real, onde há contraditório, há opiniões divergentes. Como é que é possível que essa realidade da bolha seja suficiente para eleger uma pessoa? É que o modelo de trabalho com o qual eu opero, né, é de que os grandes políticos, aqueles que conseguem construir maiorias absolutas para ganhar eleições, para passar teses políticas, né, para convencer o eleitorado, ele precisa de um nicho muito estruturado, que eu gosto de chamar de fã-clube. Né? Do mesmo jeito que a Anitta, a Ivete, a Cláudia Leite têm fã-clube, os políticos que conseguem ter essa grande capacidade na rede também têm os seus fã-clubes, que são responsáveis por compartilhar conteúdo, fazer defesa pública, né, gerar interação, gerar comentário, gerar debate. Esse comportamento de fã, que de novo vem do mundo da cultura, vem do mundo da arte e parece ter sido apropriado pela política, é que tem feito com que os amigos dos meus amigos conheçam a minha opinião sobre as pessoas que eu gosto, que eu admiro. Como é que os políticos saem da bolha? Por meio dessas redes de conexões dos fã-clubes, nas influências com seus familiares, com seus amigos, com suas relações, nos vários grupos de WhatsApp que todo mundo participa, né, nas conexões que a gente faz nas nossas redes. Então, se você tem um fã-clube muito consolidado, se você tem um grupo de pessoas que te segue, te defende, que te idolatra, como foi o caso do Bolsonaro, não à toa era chamado de mito quando andava na rua, né, quando chegava nos aeroportos, você consegue ampliar a capacidade da sua mensagem chegar para fora da sua bolha, porque os amigos vão no boca a boca digital, passando sua informação, defendendo sua mensagem, por aí vai. Então isso é fundamental. A outra coisa que o Bolsonaro fez bem, eu acho que é uma lição para a gente, Vivian, né, que estuda política, entende política e trabalha com política, é que o Bolsonaro conseguiu usar bem posicionamento claro na imprensa para chegar para além da sua bolha, né? O tempo inteiro, ao longo dos últimos... O que você chama de posicionamento claro? É transparecer, é deixar bem claro a sua posição em relação a temas polêmicos. Napoleão dizia que para ganhar uma guerra você tem que dividir para conquistar. E o Bolsonaro usa isso, o Trump usa isso, os grandes líderes... A teoria é que ele faz isso de forma calculada. Né? Aquela história de sair todos os dias às 8 horas da manhã e lançar uma frase ou alguma coisa que vai ser a pauta do dia. Exatamente. Então, ao pautar a discussão do dia, ele está sempre dividindo o eleitorado e fazendo com que os seus fãs
se mobilizem em torno daquele tema, mas também que os seus inimigos, aqueles que não gostam dele, também se mobilizem. Ele está sempre sendo, então, a pauta do dia. A gente nunca olha para o lado mais. O foco está sempre no núcleo do governo, porque ele produz esse comportamento o tempo inteiro. E acho eu, Vivi, que os nossos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, de centro, vão ter que aprender a lidar com esses mecanismos de redes sociais se quiserem chamar atenção. Porque esse, para mim, é o principal desafio hoje. Todo mundo quer aparecer. Mas chamar atenção, conseguir captar a atenção do público é a coisa mais difícil. E essa atitude de polemizar, né, de dividir o eleitorado por meio dessas questões que dividem mesmo a gente, né, aborto, casamento gay, etc. Essas questões mexem com os ânimos das pessoas e Bolsonaro tem É uma conseguido, na minha estratégia. opinião. Eu acredito que sim. Você acredita que é uma estratégia? Eu acredito que sim. Bom, nós vamos daqui a pouco falar de um índice que vocês criaram na Quest, né? Que é um negócio muito interessante, a gente retoma o palco nacional, mas eu queria voltar. No começo, nós começamos falando de eleições municipais, eu gostaria de esgotar te fazendo uma pergunta sobre a questão das coligações proporcionais. Sim. Como é que vai ser o uso das redes nesse novo momento? As eleições de 2020, elas têm essa grande diferença. Os vereadores, eles não vão poder mais, o vereador do partido A não vai poder mais se coligar, partido A e B, para eleger vereadores. Então, isso vai valer também para deputados em 2022, mas esse é o primeiro ano que acontece isso. Eleições proporcionais não podem mais existir. Isso tem impacto sobre a eleição dos vereadores, mas tem impacto também nas eleições majoritárias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como vai impactar e afetar o uso das redes? Eu sempre analiso política pensando na maneira como as regras eleitorais afetam o comportamento dos atores, porque são as instituições políticas, os sistemas, as regras, que geram incentivos para um tipo de comportamento ou outro. Essa mudança sobre a qual você está falando, para mim, vai ter um efeito claro. Primeiro, que é incentivar as lideranças políticas dos partidos a lançarem mais candidatos para o executivo. E por que isso, Vivian? Por um motivo simples. Quando você tem um candidato a prefeito de uma legenda, seja ela grande ou pequena, você aumenta as chances daquela legenda ser lembrada para fazer bancada de vereadores. Então, o efeito imediato, na minha avaliação, nós vamos ver esse ano um número de candidaturas para o executivo muito maior, não porque eles acham que são competitivos, mas porque eles acreditam que com isso, e é verdade, você facilita a construção de bancadas legislativas. Esse é o primeiro efeito. Só interromper, isso também tem um efeito sobre o cálculo político que vai ser feito entre os partidos. Né? Eu acho que é aí que está o grande efeito. Né? As lideranças políticas terão mais incentivos a lançar candidatos a prefeito, porque não tem mais condição de se coligar como havia no passado. Embora no executivo você possa fazer ainda, né, para as eleições de prefeito, você possa fazer coligações, isso só prejudica esse partido na eleição de vereador, porque quando é que aquela bandeira, com aquele número, né, aquela identidade vai aparecer? Então esse é o primeiro efeito. Acho que nós vamos ter muitas candidaturas. O outro efeito é que no médio prazo espera-se que os pequenos partidos desapareçam, porque eles não terão capacidade de ultrapassar a cláusula de barreira, que daqui em diante vai ser exigido para que o partido exista como instituição, como organização. Então, eu vejo como benéfica a regra, acho que o fim das coligações proporcionais vem para organizar o sistema político brasileiro, que na minha avaliação tem muitos partidos, dispersa demais poder, e com isso gera altos custos para a governabilidade, porque como você sabe bem, nós temos um presidencialismo que convive, mesmo nos municípios, com multipartidarismo. A combinação de um presidente ou um prefeito que se acha forte com uma Câmara de Vereadores ou uma Câmara de Deputados ou uma Assembleia com muitos partidos é a dificuldade de montar maiorias políticas. Mas não tem efeitos colaterais? O efeito colateral disso é que os pequenos partidos vão ter que procurar novas bancadas, novos líderes para se associarem. Isso vai gerar uma nova dinâmica na política brasileira. Eu prever um negócio que cientista político não deve fazer, porque a gente não é bom nisso, né? Eu deixo para o pessoal do tempo, mas eu acredito que 2022 será um ano em que a gente vai ter uma polarização ainda maior de grupos políticos, porque a tendência é
o sistema ir se concentrando com o tempo. A coligação, você acha que o fim das coligações proporcionais pode ser relacionado de alguma forma com a questão dos recursos, da distribuição de recursos para as campanhas, do uso do dinheiro para as campanhas? Eu acho que o grande, assim, é ruim falar em problema, mas o grande problema das coligações proporcionais, para mim, é que o PCdoB se coligava por questões né, pragmáticas com o PRB. E aí o eleitor votava num pastor evangélico do PRB, mas acabava elegendo um comunista do PCdoB. Quer dizer, isso é uma esquizofrenia do sistema político, né? Por isso as pessoas também se sentem tão não representadas, porque o voto delas não está, o sistema não está traduzindo o voto delas do jeito que elas acreditam que funciona. As coligações deturpavam um pouco essas relações, porque o voto de um contava na eleição do outro. Hoje, eu acho que os partidos terão que investir cada vez mais em comunicação de partido, em pesquisa para partido, em identidade para partido, em ideologia de partido. Para quê? Para fazer com que as pessoas votem nos candidatos do seu partido, para que esses partidos tenham mais força, mais recursos, mais acesso à TV, à rádio e condições de fazer campanha. Então, Vivian, eu acho que... Só lembrando que os pequenos partidos que não conseguirem representação... Não terão... Não terão dinheiro, ou pelo menos não terão o que eles recebiam até agora no fundo eleitoral. Né? Além de não ter fundo, não tem tempo de TV, além de não ter tempo de TV, não tem condição de disputar a eleição, porque o partido daqui a pouco vai ter que deixar de existir. Isso. Bom, e no caso de BH, vocês fizeram uma pesquisa que mostra um resultado aparentemente confortável para o Calil, né? Para o Alexandre Calil, prefeito da cidade. A pesquisa foi feita antes das chuvas. Essa pesquisa mostra que ele tem, se não me engano, na espontânea... 26%. 26%, não é? E na coisa ele tem 58%? Depende do cenário que se faz, mas o melhor resultado é 56%, o pior cenário é 42%. Então está ali entre esses dois números. E ele vem seguido do Tramonte, né? Do que deputado é o deputado Tramonte. Estadual, exatamente, Mauro Tramonte. Para comentar essa pesquisa, eu acho que a primeira coisa que tem que dizer é que a gente vem fazendo um estudo já longitudinal, uma série histórica, desde o ano passado, em que a gente acompanha os consumidores de Belo Horizonte, os eleitores de Belo Horizonte, para tentar entender as expectativas políticas e econômicas desse consumidor e eleitor que aqui vive. E o estudo tem vários itens bem interessantes. Quem contrata, né, esse trabalho é a CDL de BH, interessada que está justamente nessas questões, mas a parte política acaba mobilizando um monte de gente. Hoje o cenário parece ser confortável para o prefeito, e eu digo isso porque os atributos que sustentam a candidatura do Calil são os atributos pessoais da gestão dele. Quando a gente analisa o resultado da pesquisa, as pessoas têm alguma dificuldade de materializar realizações do prefeito. Né? Entregas específicas, esse recall de realizações é baixo, as pessoas confundem, tentam quase que criar razões, como eu disse, um viés de confirmação para sustentar a sua opção. No entanto, a pessoa do Alexandre Calil sustenta quase que exclusivamente essa intenção de voto. Agora, vale a pena chamar atenção, Vivi. A gente está muito tempo antes da eleição, o voto espontâneo, que é o melhor indicador nesse momento, ainda indica, claro, uma posição confortável para o Calil, mas um nível de indecisão para mais de 50%. 58% indecisos, né? Quer dizer, isso significa que existe aí um terreno fértil. Existe uma margem ainda grande para candidaturas avançadas. O Mauro Tramonte é um desses nomes. Há outros deputados estaduais pleiteando, como é o caso do João Vitor Xavier, também deputado estadual. Mas todos esses nomes, acho que ainda buscando um posicionamento, uma estratégia para enfrentar, sim, um prefeito que tem um recall muito positivo. Eu acredito que será uma eleição daquelas boas de acompanhar esse ano. Olhando para trás, 2016, Calil foi, falando em redes sociais, como é que você eu acho que ele é o precursor. Lembra o precursor? Ele é o precursor desse movimento. Desse uso mais efetivo de rede, e eficaz. Você sabe que no mercado de consumo, Minas Gerais é sempre um lugar de lançar produto, porque nós somos a síntese do Brasil. Então, se der certo em Minas, em Belo Horizonte, acaba dando certo no resto do Brasil. Foi assim que o axé se consolidou no país,
é uma história boa de BH, que tem a ver com aquele show que tinha aqui, que eu achei Brasil, etc. Eu acho que o Calil segue a mesma tendência. Ele é o político, junto com o Dória, lá em São Paulo, que primeiro entendeu como é que se dava a movimentação dessas redes. O Calil, eu me lembro, tinha 1 milhão de seguidores no Twitter, claro, porque também foi presidente do Atlético, mas ele tinha uma arma muito mais potente do que os seus adversários. E usou bem essa arma, usou bem essa estratégia para chegar nas pessoas quase que sem ser visto. E a trajetória, a gente acompanhou a eleição de 2016 muito de perto também na Quest, ele foi crescendo aos poucos e conquistando espaço justamente porque tinha um atributo, Vivian, que eu acho que é fundamental para os políticos hoje em dia, que é um atributo da veracidade. As pessoas estão, né, num momento em que os políticos têm baixa credibilidade, o atalho cognitivo que eu preciso para descobrir quem eu acredito ou não é a postura, é a posição, é o posicionamento. E o Calil foi o primeiro a fazer isso bem, eu acredito, e marcou tendência, porque 18, para mim, foi uma reprodução ou uma intensificação desse modelo lançado aqui em BH. Eu fico pensando no seguinte, o quanto a rede, e eu não estou dizendo em momento nenhum, antes que... A rede te pega? Não, antes que contradiga, eu não estou dizendo que o Alexandre Calil não é verdadeiro, mas a rede está mais preocupada, pelo que você está dizendo, pelo conjunto de coisas que você diz, com o parecer ser, é mais isso, por exemplo, do que era na televisão? Eu vou te contar uma coisa em primeira mão, tá? A gente tem feito lá na Quest pesquisa em várias cidades do Brasil. As pessoas, obviamente, os candidatos estão buscando conhecer seu potencial de crescimento, rejeição, etc. E em todas essas pesquisas a gente tem feito uma pergunta que mistura 2 componentes. O primeiro é, você acha que o seu candidato é um cara bem intencionado? Um cara que resolve, que entrega e tal? E a outra pergunta, a outra dimensão é, você acha que o seu candidato esse candidato é trabalhador, realizador? Então a gente está contrapondo algo que eu chamo de a honestidade versus a realização. Por quê, Vivian? Porque você conhece bem, acompanha a política há muitos anos, o rouba mais fácil era uma tese famosa, né? As pessoas, ele rouba, mas estou nem aí, ele faz um tanto de coisa, eu voto nele. Eu acho que nós estamos vivendo pela primeira vez, com todo esse resultado de pesquisa que tenho visto no Brasil todo, o momento ele pode não fazer, mas pelo menos ele não rouba. Eu acho que isso é o elemento que está marcando decisivamente a tomada de posição do eleitorado. Menos preocupado com realização, porque isso é obrigação dos caras, e o eleitor acha que isso a vida dele nunca melhorou mesmo, embora muitas promessas já tenham sido feitas. Agora, se ele consegue ver verdade, honestidade, boa intenção no candidato, a tendência disso gerar resultados políticos grandes, a tendência nas urnas é grande. Eu acho que esse é uma nova tendência. Ainda tem a questão, será que isso é real ou não é? Será que é percepção? A pergunta que eu estou fazendo no fundo é essa, né? Qual que é a distância entre a realidade e a percepção? Eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim para você. Você falou anteriormente do índice de popularidade digital, que é um algoritmo de inteligência artificial que a gente desenvolveu na Quest. Eu mencionei e nós não entramos. Vamos falar rapidamente disso, porque o nosso tempo acabou. Pronto, então o índice que a gente desenvolveu, a gente hoje monitora Facebook, Instagram e Twitter de uma série de políticos no Brasil inteiro com o objetivo de quê? É um índice exclusivo, que vocês é um exclusivo nosso, a gente que desenvolveu, inclusive conseguimos agora propriedade intelectual, a patente desse produto, é bem legal. E o que a gente faz ali, Vivian, é comparar o desempenho digital de personalidades políticas. Então a gente pega candidatos a presidente, vamos ver quem está melhor, né? Em dezembro, para que você ter ideia, o Huck, pela primeira vez, passou o Bolsonaro, depois de 12 meses de monitoramento que a gente fazia. Vocês passaram 2019 inteiro monitorando as pessoas, exatamente. Por que eu estou te citando isso? Porque esse algoritmo, ele está construído, embasado, Vivian, numa correlação que eu acho que é fundamental. A gente conseguiu mostrar que voto na urna, quando a gente olha para a eleição de 2018, está altamente associado à correlação de mais de 90% com engajamento em rede social. A gente conseguiu desenvolver um índice que mostra que se um candidato tem bons resultados agregados nas suas redes, ele tende a ser, eu repito, não é determinístico, mas
probabilisticamente ele tende a ter um resultado muito mais positivo. Então, para responder a sua pergunta, quanto que isso é real? Me parece que a tendência, cada vez mais, é de uma aproximação entre o mundo radical da internet e o mundo moderado das ruas. Isso seria a desejável maturidade do eleitor. Exatamente. Vamos lá. Olha, nós tínhamos tanto assunto bacana aqui para tratar hoje, mas nós vamos ter que conversar de novo. Vamos, vai ser um prazer. Mais para frente. Muitíssimo obrigada por ter vindo, viu, Felipe? Foi uma ótima conversa. Eu que agradeço, Vivian. Obrigado. Agradecer aos telespectadores aí também pela audiência. E a gente se encontra ao longo desse ano. Vamos nos encontrar sim. Eu conversei com o cientista político e professor da UFMG, Felipe Nunes. Ele é fundador da Quest Pesquisa e Consultoria. Nós falamos um pouco dessas pesquisas que a Quest vem desenvolvendo, sempre com foco no que deve acontecer nas eleições de 2020, 2022, especialmente como isso vai se manifestar pelas redes, que caminha para ser o grande palco mesmo do xadrez eleitoral que nós temos pela frente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.